Queridos, nós estamos. Hoje eu quero fazer uma conclusão desse segundo ciclo de mensagens que nós pregamos sobre a volta de Jesus. Como disse para os irmãos, a gente vai dividir em alguns ciclos e depois de algumas semanas falando sobre esse tema, a gente alterna com outros temas, depois a gente retorna com um novo ciclo. Temos alguma coisa ainda para bastante tempo, mas então a gente vai, vou fazer esse fechamento hoje desse segundo ciclo. Segunda quinzena de outubro, possivelmente a gente retorna com a continuidade agora já dentro dessa questão da volta de Jesus, abordando algumas outras coisas também. Eu quero hoje ler com você em 3 livros diferentes na Bíblia. Quero ler com você em Mateus capítulo 25, quero ler em Apocalipse capítulo 20 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mateus capítulo 25, o primeiro texto que nós iremos ler. Se possível, você coloca um marcador aí nesses textos antes de passarmos para o outro, para que você possa revisar isso também em outro momento, a respeito do que nós estamos compartilhando com os irmãos. Versículo 31 em diante, Mateus capítulo 25. Esses textos que eu estou lendo com os irmãos, nós já os lemos em outros momentos dessas meditações. Então, não são textos novos, mas teremos uma pequena revisão de algumas coisas que nós aprendemos e acrescentando algumas outras coisas mais. Hoje nós vamos concluir com o tema A Volta de Jesus. Esperança ou terror? O que é para você, o que significa para você a volta de Jesus? Vamos ao final entender isso de forma bem clara. Mateus 25, 31, começa assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer; tive sede, deste-me de beber; era estrangeiro e hospedaste-me; estava nu, vestiste-me; adoeci, visitaste-me; estive na prisão e foste ver me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá o rei, então dirá também aos que estiverem à sua direita: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 20. Do versículo 11 até o 15.
João diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E João continua dizendo: vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor, diante do desafio da Tua palavra nesta noite, queremos pedir ao Senhor que a unção do Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos dando, Deus, a capacidade de compreendermos a Tua palavra. Que haja, Deus, esta revelação plena do Senhor, que as nossas mentes, nossos entendimentos, nossos desejos, nossas afeições, nossas vontades estejam curvadas diante do grande poder do Senhor e da revelação da palavra escrita do Senhor, que o Senhor deixou revelado para nós, para que, livres, ó Deus, de qualquer atitude terrena, mundana ou carnal, nós possamos receber do Senhor a Tua palavra, e que essa palavra gere realmente transformação na nossa mente, que essa palavra, uma vez implantada em nossa mente, alcance o nosso coração para gerar transformação em nós, e assim estarmos prontos, estarmos preparados para o grande dia da volta do Senhor. Obrigado, Deus, por esse encontro desta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós tratamos essa semana sobre esse tema da volta de Cristo, algumas questões são importantes nós relembrarmos. É bom ficar bem clara para cada um de nós, algumas outras adicionarmos para a nossa compreensão e prática da nossa vida com Cristo. Uma delas é que nós entendemos que a volta de Jesus é uma verdade, ela irá acontecer porque Ele disse que irá acontecer, e tudo aquilo que o Senhor disse sobre si e sobre a sua igreja, elas se cumpriram e estão se cumprindo ainda no transcorrer dos tempos. Então, por isso nós temos a certeza, e é baseado nessa certeza da palavra do Senhor, que não deixa de ser cumprida. Uma dessas instruções, nós lembramos que Deus não é como o homem para mentir, nem como o filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele há de fazer. Então, meus queridos, nós aprendemos também que a volta de Cristo, ela precisa ser compreendida como um evento que será visível, glorioso para todas as pessoas. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24. Veja Mateus 24, versículo 30.
que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Quem disse isso foi o próprio Jesus, aquele que não mente nas suas palavras e que elas se cumprem. Então ele disse: haverá um sinal no céu, e o Filho do Homem virá, e todos verão o Filho do Homem. Ele disse que de todas as tribos as pessoas irão ver, visualizar essa vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Então o texto nos lembra que a vinda de Jesus não é um evento secreto que somente os salvos irão ver. Os salvos irão participar dele porque serão levados pelo Senhor. Os incrédulos, os perdidos, o verão, mas não serão levados com o Senhor. O sofrimento, a dor será muito mais intensa, porque verão e não participarão. Então, é um evento que será público, universal. Aprendemos também que existem alguns propósitos na volta de Cristo. Um dos propósitos nós vimos em Mateus 25, nós lemos agora. Daqui a pouco eu te ensino algumas coisas sobre isso. Que na vida de Jesus haverá então um julgamento, onde ele separará. Ali ele usa o termo bodes, ovelhas ou salvos e perdidos. Ele irá separar os vivos e os mortos, para que eles possam ser recompensados. Os justos recompensados para estar com o Senhor na glória celestial, os injustos punidos com a condenação eterna, conforme vimos no texto no Mateus 24, versículo 51. Também nós aprendemos que a vinda de Jesus tem um propósito de reunir, colocar juntos todos os eleitos de Deus. Veja Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vejam, a vinda de Jesus, ela tem também esse caráter de ajuntar aqueles que são do Senhor, levá-los para estar com o Senhor, reuni-los de todos os lugares desse mundo para estar para sempre com o Senhor. Mas também, meus queridos, o Senhor estará estabelecendo o seu reino na volta dele. Na sua vinda ele irá destruir o mal através da derrota do anticristo. Vimos sobre isso também. Vimos também que a volta de Jesus, ela virá trazendo junto com ela a ressurreição dos mortos, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 também, conforme nós já vimos. E a Bíblia também mostra alguns sinais da volta de Jesus. Então vejamos alguns desses sinais. Mateus 24, 6, Jesus mesmo falou sobre isso, que isso ocorreria. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Hoje que nós olhamos a imprensa e tudo que nós vemos está relacionado a guerras. E uma pesquisa recente, desse mês agora, nos diz que nós temos hoje no mundo acontecendo simultaneamente pelo menos 120 guerras. Nós veremos guerras maiores, como Rússia, Ucrânia, essas guerras que têm uma conotação maior de mídia, mas existem guerras de tribos, de povos, de diversos lugares. Então, segundo esses dados, são pelo menos 120 guerras simultâneas que estão acontecendo. O texto diz também em Mateus 24, no versículo 7, que diz que levantaria nação contra nação, reino contra reino, falando ainda sobre essas guerras.
e haveria fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vemos hoje esse proliferar de doenças as mais diversas que surgem. Basta se controlar um problema, outros problemas surgem que preocupa a todos os cientistas. Quando nós olhamos também, meus queridos, esse quadro que o texto diz sobre fome, nós vemos, hoje vivemos um tempo de um paradoxo muito grande. Por que isso? Porque a fome, ela é uma realidade mundial. Temos isso em todos os lugares. Mas um dado publicado agora em setembro, nesse mês de setembro, agora início de setembro, pela Unicef, aponta uma outra preocupação que é o oposto da fome, que diz que pela primeira vez há mais crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos obesas, mais pessoas obesas do que desnutridos no mundo. Segundo esse dado da Unicef, hoje existem, portanto, mais crianças e adolescentes obesas do que crianças e adolescentes desnutridos ou passando fome. Ou seja, há um paradoxo muito grande entre a fome e a obesidade, devido ao descontrole com o capitalismo envolvendo tantas coisas aí, o proliferar de rede de fast food. Cada dia que passa as pessoas se alimentam pior, e a pressa, a correria faz com que as pessoas se alimentem sem que se preocupem com a qualidade daquilo que estão ingerindo, e isso tem gerado então essa alteração global, o que diz respeito a crianças e adolescentes com obesidade e que irão crescendo dessa forma, e daqui a pouco são jovens adultos vivendo dessa mesma forma também. Também, meus queridos, quando nós olhamos aqui também no texto falando sobre que haveria pestes e terremotos, só para a gente situar que aquilo que Jesus está dizendo é verdadeiro, infalível e se cumpre. Segundo os dados da estudos de sismologia mundial, a Terra registra anualmente cerca de 500 mil terremotos. Sabia disso? Nem eu sabia. Fiquei sabendo através das pesquisas estudando o assunto, o tema com os irmãos. O texto esses dados desse instituto dizem que são 500 mil terremotos. Aqui estão incluídos aqueles terremotos de menor intensidade, que se chama magnitude, e também aqueles com maior magnitude. Esses abaixo de 4, normalmente eles nem consideram muito em termos de desastres, mas não deixa de ser um abalo através dos terremotos que estão acontecendo, e nos ajuda a entender o que Jesus está nos dizendo também. Esse ano de 2025 tivemos já vários terremotos. Para você ter uma ideia, em 2024 foram 14.175 terremotos acima da magnitude 4. Nós estamos aqui, a gente não vê muitas coisas disso acontecer. Agora, em 2025, já foram pelo menos 11.886 terremotos acima da magnitude 4, que já traz sempre uma série de destruições. Então, esses números, eles desconsideram de menor intensidade. O de maior intensidade aconteceu em Mianmar, em 28 de março, com quase 6 mil mortes. Esse ano já foram quase 9 mil mortes por terremoto. Então vejam, meus queridos, nós olhamos para esses dados, e esses dados nos confirmam que Jesus disse que quando estivesse próximo do fim, essas coisas estariam acontecendo. Ele diz no versículo 8 que essas coisas são o princípio das dores. Elas estão aí evidentes. O texto da Bíblia vai nos dizer também que nesse momento haveria também apostasia e perseguição. Nas primeiras meditações nós mostramos aqui um mapa da perseguição mundial. O quanto os cristãos são perseguidos no mundo por todos os lugares. Vimos também que esse evangelho sendo pregado a todas as nações,
o aumento da iniquidade e muitas outras coisas nós vimos a respeito disso. Mas uma coisa que nós precisamos ter muito claro para nós, Mateus 24:36 fala sobre isso, que nós não sabemos, porque porém naquele dia e hora ninguém sabe. Ele diz aqui, Jesus diz assim, nem os próprios anjos do céu, nem o próprio Filho, mas quem sabe esse dia e hora, quem? Unicamente o Pai. Só o Pai sabe esse dia. Então, se só Ele sabe esse dia, nós temos que estar preparados todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então meus irmãos, essa informação que nós trazemos para os irmãos é para nos alertar que essa segunda vinda de Cristo, ela é uma realidade, mas ela é uma realidade que ela pode trazer a esperança para uns, a esperança de uma vida na eternidade com os amigos do Senhor, na presença gloriosa do Pai. Nós mostramos isso em uma das nossas meditações também. Mas ela pode ser também um evento temível, marcado por juízo e por condenação, dependendo de onde você está vivendo ou como você está vivendo. Então, na Bíblia nós encontramos essas duas visões de esperança e o alerta que gera o terror para aquilo que virá após a volta de Jesus. Então, é preciso que nós tenhamos todo dia da nossa vida essa certeza da volta de Cristo como algo central da nossa fé. Nós vamos viver isso intensamente todos os dias, porque não sabemos o dia e hora, mas sabemos que vai acontecer. E nós temos que ter isso evidente, isso muito definido na nossa vida. Então, vamos ver um pouco aqui sobre essa volta de Jesus como esperança para os salvos. Como pode isso acontecer? Como que nós podemos entender essa volta de Jesus como esperança para os salvos? O texto que nós lemos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala a respeito disso. Que diz assim: o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ele diz aqui: os que morreram em Cristo estarão primeiro, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam, o texto fala sobre aqueles que serão ressuscitados, que morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo não participam dessa ressurreição. Depois o texto diz em 17: os que estiverem vivos serão arrebatados. Paulo vai dizer no capítulo 15: o corpo será transformado e ali estaremos juntos com eles. Eles aqui está se referindo então aos que morreram com Cristo, que morreram em Cristo. Então, tanto os que morreram em Cristo quanto os que estiverem vivos, que serão arrebatados, estarão participando desse momento juntos com o Senhor. Então, meus queridos, para os salvos, a volta de Jesus representa a esperança e o consolo para eles todos os dias. Para aqueles que têm fé em Cristo, a segunda vinda de Cristo, então será um evento de grande alegria. O encontro com o Senhor, que resultará na redenção plena, resultará em alegria de estar na glória eterna com o Senhor. Então nós aprendemos, meus queridos, que a ressurreição dos mortos é a promessa. E a promessa da ressurreição deve ser um consolo poderoso para a nossa vida. Vamos ver aquele texto, 1 Coríntios capítulo 15, só para citá-lo aqui para os irmãos, para a gente situar nisso. Nós já falamos sobre ele algumas vezes. 1 Coríntios capítulo 15, 52. Todo o capítulo 15, Paulo fala sobre
a ressurreição, nós explicamos aos irmãos naquela ocasião. Paulo fala sobre o nosso corpo que o Senhor nos deu para viver aqui nesse mundo. Esse corpo, ele é semente para um novo corpo corruptível, incorruptível, um corpo sem pecado, mas então esse corpo, ele tem importância na ressurreição dos mortos também. Então vejam, 1 Coríntios capítulo 15, 52, Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vejam, a mesma coisa que ele havia dito lá para os Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 53, porque convém que isso que é corruptível, que é, falando do nosso corpo, se revista a incorruptibilidade, isso que é mortal, nosso corpo, matéria, se revista de imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte deixa de existir quando na volta de Jesus. Até a volta de Jesus vivemos esse drama da morte física, mas a esperança de que, se nós morrermos antes disso, na ressurreição nós estaremos com Ele. É o consolo, é a esperança que nós temos na palavra do Senhor. E na sua volta, Ele estará então também reunindo com eles, com aqueles que pertencem a Cristo, para estarem com eles para sempre. Apocalipse capítulo 21, no versículo 3. Veja lá, versículo 4, melhor dizendo. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, diz a palavra de, melhor, versículo 3 mesmo, tá? Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então vejam, na volta de Jesus, a esperança, a palavra de esperança que nós temos é exatamente essa: que o Senhor vai reunir-se, vai estar conosco, habitará conosco, estaremos com Ele para sempre, é a promessa da palavra do Senhor. Mas também, nesta segunda vinda de Cristo, a esperança vem a cada um de nós como decorrência de uma bênção de paz eterna, contínua, conforme diz o versículo 4 de Apocalipse 21. Deus limpará nos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja que o texto, 1 Coríntios 15, o que Paulo disse? Paulo diz o seguinte: tragada foi a morte. A morte é tragada na ressurreição de Jesus, na ressurreição dos salvos. Quando Jesus os leva para estar com Ele, a morte deixa de existir. E aqui Jesus vai confirmar isso em cima de Paulo, através dessa visão que ele próprio deu para João, dizendo que ali já não mais haverá a morte. A morte já deixou de existir ali, porque Jesus já voltou e já levou os salvos para estarem com Ele para sempre. Então, essa deve ser a nossa esperança. Para os cristãos, a volta de Jesus não é motivo de medo, mas deve ser de grande expectativa e de esperança. Mas para aqueles que não conhecem Jesus, ou não entregaram a sua vida a Jesus, não vivem uma vida autêntica com Jesus, então a volta de Jesus deixa de ser esperança para se tornar um terror para quem não teve encontro com Jesus. Por isso é que Ele sempre está dando oportunidade a nós para arrependimento, para a volta a Ele, para estar com Ele para sempre. No texto de Mateus capítulo 25, o texto nos fala exatamente a respeito disso, que quando Jesus, da sua volta, vier, vai fazer aquela separação entre salvos e perdidos. Os salvos estarão com Ele, os perdidos lançados para sempre na condenação eterna. Então, esse será o evento de terror para aqueles
que não reconheceram Jesus na sua vida. Meus queridos, nós vivemos um tempo onde essa questão da própria religião tem sido um fator de grande engano para muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas acham que basta dizer o seguinte: olha, Jesus é o meu Salvador. Então já está tudo resolvido na minha vida. Se eu já declarei que Jesus é meu Salvador, então eu tenho garantia de estar com o Senhor do céu. Mas vejam que a Bíblia diz que Jesus é Salvador, mas é também o quê? O quê? Senhor. Não é a mesma coisa, meus filhos. Às vezes as pessoas associam que ter Jesus como Salvador e como Senhor significa a mesma coisa. Não. Jesus como Salvador é um privilégio que nós temos. Ele nos dá essa oportunidade de tê-lo como Salvador. Mas ter Jesus como Senhor significa compromisso e serviço com o Senhor e na obra do Senhor. Ou seja, se você diz ter Jesus como Salvador, você não tem a garantia ainda da vida com o Senhor na eternidade, porque Ele não é o seu Senhor. Porque você quer tê-lo como Salvador, mas quer que você mesmo seja Senhor da sua vida, que você mesmo defina o que é melhor para você, melhor o que você faz, onde você vai, com quem você vai. Você acha que é você que escolhe isso, ou seja, você não tem o Senhor na sua vida. E Jesus, ele, ao acumular esses dois títulos de Salvador e Senhor, que eles se completam para trazer essa salvação completa a cada um de nós, está dizendo a nós: não adianta ter parte de Jesus. Ter parte de Jesus é não ter nada de Jesus. Ou é tudo com Ele, ou é nada sem Ele. Se você declara que Jesus é seu Salvador, você precisa comprovar isso. E a comprovação disso na sua vida, como Ele, quando Ele é Senhor da sua vida, e agora você tem um compromisso com Ele. Compromisso não é com o pastor, não é com a igreja. Compromisso é com Jesus. E esse compromisso é que te leva então a abrir mão de coisas que você acha importante para você, para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Vejam a figura do Senhor e do servo. O servo, ele não tem a vontade dele dirigida por ele mesmo. É o Senhor dele quem diz o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, nós aprendemos que é Ele que diz para nós o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Não é o que eu quero, é o que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Ele morreu na cruz por nós, para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Senhor. Ou Ele é as duas coisas, ou não é nada em nós. Então lembre, ter Jesus como Salvador é privilégio. Ter Jesus como Senhor é compromisso e é serviço na sua causa, na sua obra, servindo ao Senhor de coração. Você não faz isso, infelizmente você ainda não tem Jesus como Senhor. Se o seu compromisso é só com você, é só com o seu trabalho, é só com o seu lazer, é só com o seu dia a dia, a igreja deixa para um plano secundário, ou terciário, ou qualquer coisa assim, ou nem existe na sua escala de valores. Quando dá, então você não tem Jesus como Senhor, porque Ele estabeleceu a igreja para você servir. O serviço ao Senhor, Ele estabelece na sua igreja. Veja quando Ele diz, Mateus 25, que quando você fez isso aos pequeninos, você fez a mim. Quando você deixou de fazer aos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Você deixou de servir ao Senhor na sua casa para servir aos seus irmãos. Você fez para o Senhor. Se você está fazendo, se você deixou de fazer para o Senhor, então Ele é Senhor da sua vida. E aí você não tem parte no reino de Deus. Você pode ficar a vida inteira como membro da igreja, sem problema nenhum, mas não tem parte no reino de Deus. É que o Senhor assistiu a sua palavra. Então, meus queridos, quando na volta de
Jesus, ela pode ser um terror até mesmo para quem está dentro das próprias igrejas, porque estão na igreja, mas estão perdidos dentro da igreja, porque tem essa admiração de Jesus como Filho de Deus, lembram dele quando chega o Natal, e aí é o nascimento de Jesus, todo gira em torno disso. Lembram dele quando chega a Páscoa. Lembram de um Jesus histórico, mas não um Jesus real, vivo. Então é terror para você também. Porque viver Jesus não é ocasião, não é dia a dia, é o tempo todo. Meus queridos, precisamos aproveitar o privilégio de ter Jesus como Salvador, mas tê-lo também como Senhor, para que não seja, a volta de Jesus não seja de terror, de pavor, de arrependimento tardio para cada um de nós. Meus queridos, quando nós temos a oportunidade, nós precisamos então expressar isso através da nossa vida. O juízo final, portanto, será o momento em que o Senhor Jesus estará separando os salvos dos perdidos, como vimos em Mateus capítulo 25. Aqueles que não foram salvos por Cristo enfrentarão o juízo, e o juízo eterno, sendo condenados à separação de Deus e ao castigo eterno. Precisamos, meus irmãos, pensar nisso seriamente. Esse é um destino terrível, marcado pela ausência de Deus por dor e sofrimento. Meus queridos, às vezes as pessoas pensam, mas Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Isso é uma mentira do diabo, meus queridos. Sabe por quê? Porque se Jesus disse na sua palavra, e a sua palavra é a verdade, eu não tenho o direito de alterar aquilo que Jesus disse. Eu não posso acreditar numa mentira do diabo de dizer a pessoa, você pode viver assim como você quiser, que Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Então para que Ele morreu na cruz? Qual a razão de ser da morte, do sofrimento de Jesus na cruz, se todo mundo vai para o céu? Não, meus queridos, isso é uma mentira do diabo, para tentar falsificar a palavra de Deus. Se você não entender isso, que o julgamento divino, Ele vai mandar sim para o inferno aqueles que não entregaram a Ele a sua vida, que não vivem para Jesus como Salvador e como Senhor, você estará irremediavelmente perdido como todas as outras pessoas. O juízo final, meus queridos, será também um momento de terror, porque ele é uma separação, mas é uma separação tardia. Não tem mais jeito. Quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo. O tempo é agora. Não haverá mais chance de arrependimento após a volta de Jesus. É só agora, só esse tempo, é só enquanto estamos aqui. É o que Jesus disse em Mateus 25, 46, irão estes para o tormento eterno, para os justos, para a vida eterna, e ponto final, não tem mais oportunidade. Então precisamos aprender isso, aprender também, meus queridos irmãos, que a eternidade sem Deus significa sofrimento eterno, longe do Senhor. Agora, como nós podemos então viver à luz da volta de Cristo e termos essa esperança? Eu quero concluir com isso, com você, com o texto de 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 11. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pedro diz assim, falando a respeito da vinda do Senhor. Todo o capítulo 3, ele trata exatamente sobre esse tema da vinda do Senhor. Ele diz assim, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos
para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos arderão e se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais dele achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Portanto, meus queridos, diante dessa realidade da volta de Jesus, nós somos chamados a viver em santa vigilância. Eu disse na semana passada, quando nós tratamos sobre o viver em vigilância e preparação a partir da parábola das 10 virgens, nós lembramos a respeito disso, que essa vigilância é uma vigilância pessoal, não é vigilância na vida do outro, é vigilância individual, porque cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Então, para viver à luz da volta de Cristo, precisamos manter a nossa vida em vigilância continuamente. Precisamos viver uma vida de santidade. E quando aguardamos a volta de Jesus, é preciso que nós estejamos tendo essa vida santa. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Isso é viver e viver em santidade. Mas também o Senhor espera que nós, que quando preparamos e aguardamos a sua volta, nós sejamos também instrumentos para alertar outros a respeito disso. Por isso Ele nos chama, nos comissiona a ir e pregar a sua palavra, a testemunhar a sua palavra entre as outras pessoas. Portanto, irmãos, precisamos viver com esperança em Cristo, esperança da volta de Cristo, mas também com urgência, para que outros possam também conhecer essas verdades. Porque a vinda de Jesus, a volta de Jesus, será para alguns momento de glória, momento de esperança, mas para outros, julgamento e terror. Para você hoje, a vinda de Jesus, ela é esperança ou é terror para você? Quando Jesus olha para você, o que você pensa, você faz, como você age, seu comportamento lá fora, seu comportamento em responsabilidade com a obra do Senhor, esperança ou terror? Devemos, portanto, viver, meus queridos, com os nossos olhos fixos na volta de Jesus, mas com a certeza de vivermos com Ele no reino celestial. Que essa esperança na volta de Jesus possa nos alertar, nos despertar, para que nós possamos realmente estar prontos para esse dia que só o Pai sabe. Quando ele acontecer, estarmos prontos para recebermos dele a sua palavra de bem-vindos. Mas se você não se preparar, a palavra dele será de maldição: apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Qual das duas palavras você receberá de Jesus? A escolha, a resposta é sua. A partir do seu posicionamento diante da palavra do Senhor, você já responde do Senhor. Espírito Santo, Senhor, te dê uma clareza muito grande nesta noite, para discernir isso na sua vida, para que seja esse um momento em que algo vai mudar na sua vida, algo vai transformar a sua vida, para que você possa ter a esperança e nunca o terror na sua vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, diante desse ensino do Senhor, da tua palavra para a nossa vida nesta
noite. Nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nós somos, aquilo que fazemos, como estamos, como vivemos, e trazer também a nós a conscientização daquilo que precisa ser mudado em nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa transformar a mente e o coração desses meus irmãos em Cristo. O Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos seus filhos, Deus. Não deixe que eles sejam enganados por tantas mentiras que o diabo tem semeado nesses últimos tempos. Sabemos que ele é o pai da mentira e o papel dele é nos impedir de enxergar a verdade. Para isso ele usa até mesmo conceitos religiosos para tentar enganar. O Senhor disse que nesses últimos tempos, se possível fosse, ele enganaria até os próprios escolhidos. Esses escolhidos que o Senhor disse que os seus anjos iriam recolhê-los de um ao outro canto da terra. Satanás quer enganá-los para afastá-los dessa verdade do Senhor. Ó Deus, traz luz à nossa mente, entendimento para nós, Pai. Que a verdade da palavra do Senhor é imutável. A palavra do Senhor, ela é a mesma, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre, Deus. Então traz, Pai, os meus irmãos, esta revelação do Senhor nesta noite, para que eles não saiam daqui hoje enganados, mas esclarecidos e dispostos, Deus, para viverem esta nova vida com Cristo de uma forma verdadeira, não uma falsa religião, não um ensino parcial, mas que tenham Jesus como Salvador e também como Senhor da sua vida. Que haja compromisso com o Senhor e com a obra do Senhor. Que essa revelação do Senhor alcance também os nossos irmãos que não estão aqui hoje. Que o Senhor possa incomodá-los, Deus. O Senhor possa levar essa mesma palavra ao coração dos outros também. Eles querem ouvi-la em outro momento também, através de vídeos ou áudios. Que essa palavra do Senhor possa gerar transformação, Pai, para que realmente nós possamos estar prontos, para que os nossos olhos vejam vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória, não só ver, mas estar sendo levado pelo Senhor para estar com o Senhor no reino celestial, e não que nós estejamos entre aqueles que irão ver, mas não poderão ser levados, mas com aqueles que estarão com o Senhor para sempre no reino celestial. Então Deus, traz-nos essa certeza hoje, que haja uma confissão de fé verdadeira no Senhor, no desejo de viver uma nova vida com Cristo todos os dias, professando que só Jesus é o nosso Salvador e é também o nosso Senhor. Para a glória do Senhor, no nome de Jesus, eu entrego a vida desses irmãos nas suas mãos, para que a obra iniciada pelo Senhor possa gerar realmente transformações presentes e também para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 108 do cantor cristão. E eu espero que você esteja entre aqueles que na chamada final você esteja com o Senhor também. Vamos louvar o nosso Deus. Cristo
tivesse realmente uma nova vida com Jesus Cristo todos os dias. Deus abençoe grandemente essa família. Meus queridos, nós vamos nos encerrar um pouco nesta noite.